Sejam muito bem-vindos a mais uma aula e mais um vídeo, e hoje vamos falar de um poema específico de Oswald de Andrade chamado Pronominais. Antes mesmo, vamos falar um pouco desse escritor do modernismo brasileiro tão importante. Então, a gente vai poder ter algumas análises, né? Eu gostaria de dizer também que esse vídeo você pode diminuir a qualidade dele para que você consiga ver com mais clareza, com um pouco mais de facilidade por conta da sua internet, e também você pode aumentar a velocidade dele colocando em uma vez 0,5 ou se não até mesmo duas vezes. Se você está incomodado porque talvez você não consiga ler o que está escrito no PowerPoint, esse PowerPoint está disponível para que você possa baixar ele para você poder acompanhar e até mesmo fazer anotações. Vamos lá. A gente pode talvez caracterizar a poesia de Oswald de Andrade como poesia em pílulas. Isso significa que as poesias dele são muito rápidas, é uma poesia meio que minuto, são fáceis de ler, fáceis de digerir e de compreender. A gente tem ele como escritor e dramaturgo, então dramaturgo que escreve dramaturgia, escreve teatro. Ele era muito combativo e polêmico, ele usava muita ironia, ele satirizava demais o academicismo brasileiro de literatura. O nacionalismo que ele busca de origens, então é uma cultura do passado de Oswald de Andrade, preocupado em poder analisar, entender o folclore, entender a origem do Brasil, porque a gente vai ter como o modernismo como principal movimento que vai pegar o passado brasileiro como história brasileira. E principalmente a gente vai ter uma crítica da realidade brasileira do começo do século XX, que é uma realidade que a gente está vendo de que está se avançando muito rápido, existem muitas coisas acontecendo, mas o povo não consegue se acostumar. Existe ainda uma ideia muito rural, porque São Paulo, como um dos maiores exemplos, cresce rapidamente. A gente tem algumas características principais. A gente tem uma recuperação da origem histórico-cultural quando a gente vai analisar o Oswald de Andrade. A gente tem uma crítica à sociedade brasileira da época, porque a gente tem tanto essa visita a essa origem do folclore, do que a gente fala, do que realmente as pessoas fazem, de como a gente tem essa origem de São Paulo até, e também dessa crítica de academicismo, de pensar que São Paulo era uma outra Europa, sendo que não era. E a gente tenta conciliar a linguagem com a escrita, a linguagem escrita com a linguagem oralizada, porque se tem ainda essa visão de que o que se fala não é o que se escreve, deveria se falar com o jeito que se escreve, que é totalmente maluco. Algumas outras obras, o Oswald de Andrade ele é muito apaixonado, então inclusive até para falar outra coisa, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade não são primos, mas a gente tem o Oswald de Andrade extremamente apaixonado e ligado por romances, tanto é que a gente tem um exemplo como as Memórias Sentimentais de João Miramar. Ele também tem um destaque em poesias e manifestos, como o Manifesto Pau-Brasil, o Manifesto Antropófago e o Pirralho. Então, caso você queira conferir outras obras dele, além de Pronominais, tem esses aqui também. Pronominais é uma junção de escrita com linguagem, então a gente percebe que há realmente uma procura de se identificar como que é a fala do brasileiro. A gente tem o uso do verso livre, então o modernismo ele é marcado por esses poemas que são escritos com versos que vão para 7 sílabas, para 12 sílabas, para 20 sílabas, para uma sílaba, não se importa, porque o que mais importa é você fazer aquela escrita autônoma, que você não tem realmente uma visão do que você está escrevendo, você não se limita por estética. E essa negação do academicismo do passado, que é essa coisa de que a gente tem que ter estética, tem que ter uma visão mais acadêmica, uma visão mais formalizada de como se expressar. Bom, o poema é esse. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Perceba que a gente tem até mesmo uma falta de pontuação, não tem vírgula, não tem aspas, tem um ponto final só lá no final, e essa viragem desse sentido de que é muito mais comum a gente fazer uma próclise do que da gente fazer um uso desse pronome me no começo da frase do que a gente colocar no final. E até um exercício para a gente poder conseguir confirmar o que a gente tem visto, né? Porque o que esse poema ele traz? Ele traz uma análise de que, apesar de a gente ter essa coisa da gramática do professor e do aluno, e desse mulato sabido, das pessoas que são inteligentes, são estudiosas, são acadêmicas, a gente sabe que na nossa nação, todo dia, toda essa coisa que a gente tem no nosso cotidiano não está relacionado com o que a gente estuda, porque não há muito tempo para estudar. O nosso modernismo ele mostra que a gente tem mais um choque de pessoas que mais trabalham do que vão estudar, e por isso que acontece esse erro. E quando a gente vê que só não diz respeito à obra de Oswald de Andrade,
A gente percebe aqui, a obra de Oswald de Andrade representa um dos cortes mais profundos do modernismo brasileiro em relação à cultura do passado. Exatamente, ele faz uma rebuscada sobre a origem, sobre o nosso passado histórico-cultural. Sua obra é debochada, irônica e crítica, sempre pronta para satirizar os meios acadêmicos ou a própria burguesia. Então ele faz uma crítica severa ao academicismo e também aos burgueses que acreditavam que viviam em uma segunda Europa. E a linguagem utilizada por Oswald caracterizava-se pela síntese, pelas rupturas sintáticas e lógicas. Então a gente tem muitas rupturas por conta dessa escrita que ela é autônoma, ela é quase que uma escrita que ela não é planejada, fazendo com que a gente tenha essa característica também em Oswald de Andrade. Em sua obra estão presentes o lirismo, a piada, a imaginação, a fala popular, a ironia, todos os elementos observados nos poemas chamados poemas minutos. É claro, porque a gente vai ter poemas como se fossem contados como sílabas, e esse uso de piadas, dessa coisa que a gente também tem de ironia, dessa fala popular como elementos representantes no seu poema. Porém, se a gente vê que os temas mais comuns de sua obra são a paixão pela vida, a morte, o amor e o erotismo, a solidão e a angústia existencial. Isso talvez encaixe um pouquinho melhor quando a gente for falar de Carlos Drummond de Andrade, na segunda geração do modernismo. Isso não são temas de Oswald de Andrade. A gente tem como a negação do academicismo, temos a cultura popular e o nosso passado histórico-cultural como elementos, sim, de Oswald de Andrade. E, inclusive, a gente tem esse outro poema que é bem parecido com o do Pronominais. Então, leia o poema de Oswald de Andrade e responda a questão. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado e vão fazendo telhados. Sobre o poema, considere as afirmações e assinale a alternativa correta. Se a gente vê que o poema volta-se contra o preconceito linguístico e nos chama a atenção para necessidades de uma espécie de ética linguística, pautada na diferença entre as línguas, nesse caso em uma única língua, exato. Então ele tira esse afastamento de língua oral e língua escrita. O poema critica a maneira de falar do povo brasileiro, sobretudo das classes pouco escolarizadas que desconhecem o nível formal da língua. Errado, porque inclusive ele fala que para dizerem milho, dizem mil. Isso não quer dizer que ele está criticando, ele está apontando uma realidade, falando que esse deveria ser o jeito que deveríamos buscar para se comunicar. Os falantes que dizem mio, mió, pió, teia, teiado, de certa forma, constroem um telhado, ou seja, criam novas formas de pronúncia que se sobressaem, em muitos casos, à norma culta. Exato, porque eles têm a preferência de falar o que é considerado como academicamente errado ou gramaticalmente errado, para poder falar o que se sobressai, o que se passa, o que delimita fora de norma culta. E a palavra vício, encontrada no título do poema, denota certo preconceito linguístico do autor que julga a norma culta superior ao coloquialismo presente na fala das pessoas menos esclarecidas. Não poderia ser considerado um vício, porque o vício a gente tem como uma repetição de uma atitude que a gente muitas vezes não tem sequer um conhecimento, ou às vezes até mesmo a gente não percebe isso. E quando a gente fala desse vício na fala, não é porque ele está falando de um preconceito linguístico, ele está falando de justamente essa coisa da oralidade, e podemos analisar então que só a 1 e a 3 estão corretas, por isso que vai ser a resposta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido tanto sobre Oswald de Andrade quanto seu poema Pronominais. É isso, muito obrigado e até a próxima aula.